Zaida, estudante de Educação Física Bacharelado do Polo de Caxias do Sul. Meu trabalho é sobre gestão e nós vamos fazer umas perguntas para tentar abrir novos horizontes e esclarecer com o professor Douglas. Professor, fala um pouquinho sobre ti para nós. Então, meu nome é Douglas, eu estudei na UX, me formei em 2017, estudei mais ou menos uns 11 anos lá, por devido à dificuldade, né, nossa, de estágios, de trabalho, de pagar uma faculdade, né, então demorei bastante para me formar. Também estudei na escola de Coimbra, em Portugal, fiz alguns cursos de especialização, musculação, ginástica, em treinamentos funcionais, a reabilitação. O que mais? Trabalho na área há 10 anos, quase 11 anos. E acredito que seria isso, assim, de cabeça, assim, né? O currículo seria mais ou menos isso aí. Trabalhei em algumas academias em Caxias, né? Um currículo bem interessante para nos orientar um pouquinho, né? Então, muitas pessoas querem ingressar nesse mundo fitness, mas não sabem por onde começar. O que tu acha, assim, o que tu tem para nos dizer qual seria o primeiro passo para a pessoa que quer ingressar nesse mundo? Bom, então, eu não sei se foi alguma coisa que aconteceu lá na adolescência que eu me despertei para a área fitness e essa é principalmente a musculação que me chamou a atenção, né? Mas pra mim foi uma coisa muito de gostar, né? E o gostar me despertou correr atrás disso, correr atrás de ter um negócio do jeito que fosse meu. Mas despertar, eu acho que tá quando você gosta mesmo daquele negócio, aquilo te atrai mesmo, te sente bem fazendo aquilo, e isso te desperta a vontade de fazer aquilo mais vezes. E se isso te motiva, é o que te corre atrás para fazer algo de interessante. Assim, eu comecei a pensar em uma ideia, principalmente, como a gente vai entrar no ramo falando de negócio, eu acredito que lá pelos 15 anos, 16 anos, eu tive uma visão assim de, eu quero isso pra mim. Então foi ali mais ou menos que eu corri atrás. Eu acho que a pergunta também você quis dizer assim, eu fui um pouco mais lá atrás, né, pra buscar, mas acho que você quis me perguntar sobre como começar isso. Qual o primeiro passo pra pessoa? Então, quando a gente vai começar um negócio, isso é bem complicado, principalmente nós do ramo de educação física, desse curso, a gente não tem uma veia de empreendedorismo, né? A gente tem a ideia de dar o exercício, passar o exercício. E quando a gente vai para esse ramo, o primeiro passo é bem difícil. Por que é bem difícil? Porque quando a gente vai para isso, a gente não tem um aporte tão grande, uma facilidade de encontrar recursos. E a gente se pega num dilema, sei fazer o negócio, mas como gerir o negócio? Então, o primeiro passo é estabilidade, ter um cronograma, tá pisando em pedras firmes, não imaginar muito coisas absurdas, porque o primeiro passo é ter a firmeza. O primeiro passo é tão importante para ganhar alicerce, estabilidade. Por que eu digo isso? Principalmente, eu não sei se fora do Brasil é assim, empreender, correr atrás do negócio, mas eu tenho até um ditado, uma historinha que um amigo meu me contou uma vez que era bem interessante em relação a empreender. Por quê? Porque nos Estados Unidos, um cara chegou lá, ia montar uma barraquinha de cachorro-quente, montou a barraquinha de cachorro-quente, o brasileiro chegou lá do lado e montou essa barraquinha de cachorro-quente e o dele tava ilegal, o do cara tava ilegal. E ele chegou assim, não, vou denunciar o cara para ele perder o negócio, né? Só que lá eles chegaram assim, tá, denunciaram ele,
o cara lá, o governo, o Estado organizou para que ele pudesse, no primeiro momento, ter uma facilidade. Por exemplo, deram uma... Isso é uma historinha, né? Mas deram uma barraquinha mais organizada para ele, não cobraram o primeiro imposto, não cobraram... deram o financiamento para ele encontrar os negócios e 6 meses de carência lá para poder começar a trabalhar, para depois gerar impostos. No Brasil, o contrário. Quando você vai dar o primeiro passo, você tem que pagar tudo antes. Você tem que abrir uma empresa antes, você tem que pagar os impostos antes, você tem que alugar, ter um lugar antes, pagar antecipado antes. E quando chega para abrir o teu negócio, às vezes tu já está com um negativo muito grande. Então, o primeiro passo é você ter um projeto bem arquitetônico, né? Tem que entender que você vai gastar bem antes de começar a ganhar. E mesmo que depois começar a fazer funcionar o negócio, vai mais um tempo para você começar a ter algum lucro. Então, acredito que o primeiro passo é montar um plano bem arquitetônico nisso. Criar uma estrutura bem embasada para não ter tantos, porque vai ter percalços no caminho. E para expandir esse negócio? Para chamar a clientela? Esse passo eu acho que é o passo de você mostrar o seu trabalho. Chamar a clientela, eu acho que tu tem que ter um nicho, né? Um nicho de pessoas. Por que isso? Porque eu trabalhei muito em algumas academias, em várias academias, e eu percebi que tu vai ter que ter um público-alvo. Então talvez tu não consiga chamar todo mundo, não vai conseguir agradar todo mundo. Umas pessoas vêm pelo preço, outras vêm pela qualidade, outras vêm por o aparelho, outras vêm pelo estilo de musculação, estilo de ginástica. Então expandir o negócio é você criar mais clientes. E você tem que ter um pouco do seu conceito. Então criar o conceito que você quer para aí sim expandir. E aí sim, você fazer com que as pessoas conheçam você do seu perfil. Aquele profissional trabalha daquela forma, eu gosto dele por aqueles motivos. Eu gosto daquela academia por aqueles motivos. Expandir o negócio é tão difícil quanto. E aí vem as questões, por exemplo, financeiras, que nós vamos ter que ter recursos, e a questão de ter clientes. Então essas duas questões é muito complicada, porque quando você tem às vezes o cliente, mas você não tem um recurso tão grande para expandir. Por exemplo, expandir, nós não estamos falando em comprar mais algum aparelho só. Expandir é aumentar tantos metros quadrados, aumentar uma sala de ginástica, isso requer muito custo. E aí às vezes vem aquilo que eu comecei a falar. No nosso ramo a gente não tem às vezes uma veia e não sabe aonde procurar. E quando chega para procurar, nós estamos muito limitados em algumas coisas. Isso de legislação, por exemplo, alguns CNPJs, algumas empresas pequenas não conseguem recursos financeiros grandes. E aí para expandir, para contratar mais gente, é mais difícil. Porque você não tem tantos recursos, você acaba se limitando naquilo por um bom tempo até dar o segundo passo. Expandir é difícil, tanto quanto abrir. Mas acredito que um pouquinho menos. Tu consegue gerando fazendo a roda girar até chegar a expandir. Dá para expandir com bom trabalho e um recurso financeiro bom. E falando em questões financeiras, como tu orienta a chegar a um valor a ser cobrado pelos teus trabalhos? Então, você diz nos trabalhos tanto de personal quanto da academia em si? De trabalhos... Da academia em si. Academia em si. Até porque essa questão é porque às vezes o profissional ele é autônomo, né? Então, sim, às vezes tem essa questão. Na academia, a gente criou alguns métodos nossos mesmos. Existem alguns conceitos, no empreendedorismo de calcular quantas pessoas cabem, quanto por metro quadrado, ou enfim, como calcular o valor
a questão nós temos que ver nosso custo total, nós temos que ver todo o nosso custo total e ver quanto que isso precisa ter em quantidade de clientes, né? Em quantidade de clientes, a gente vai chegar a um denominador e entender também, por exemplo, quanto que cabe, por exemplo, de cliente dentro daquele espaço. E depois que eu calcular tudo isso, a gente vai chegar num ticket médio que a gente chama. Qual que é o valor ticket médio de cada cliente? Nesse ticket médio, a gente vai tirar o nosso percentual de lucro e o custo desse cliente. E aí a gente vai conseguir gerar alguns lucros para a academia, porque a empresa não consegue ir sem lucros. Ela tem que ter um mínimo de lucro, a não ser uma empresa filantrópica, né? Mas ela tem que ter um mínimo de lucro para dar os passinhos seguintes. Calcular isso foi muito difícil. No começo a gente bateu muito. Geralmente se copia. Vamos lá. Como é que é a média de valores do mercado? É tanto. A gente copia esse valor. Mas depois você tem que calcular seu próprio custo. Por que o próprio custo de cliente? A Academia X é low cost. Ela tem muitos clientes, uma estrutura grande, e tenta tirar o máximo daquilo sugando, por exemplo, vou dar um exemplo, com menos professores, com alguns recursos que vão fazer ela ganhar mais. Não tem como comparar a academia menor, que tem um custo alto e não pode colocar tanta gente, com uma academia maior que pode colocar muitas pessoas e reduzir o custo desses clientes, né? Então o lucro vai ser um pouco maior para essas academias, porque tem condição maior. Então chegar nesse número você nunca pode comparar uma empresa com a outra. É a mesma coisa que chegar numa loja, mas aquele produto está mais caro lá no centro, talvez o aluguel daquela loja seja mais caro, o funcionário seja mais especializado, a qualidade daquele produto pode ser maior, então não dá para comparar. Então no começo a gente se copia e depois a gente vai vendo o que dentro de nós funciona e o que não funciona. Então chegar a um ticket médio é muito importante. Qual que é o gasto daquele cliente e qual o lucro que a gente quer ter em cima. Sim. Não sei se eu fiquei bem claro, às vezes eu vou... Não, bem esclarecedor. E tu me respondeu várias questões de uma vez só ali, sem eu ter que estar te pedindo muitas questões que eu tinha elaborado. Tu acabou orientando a gente sem eu ter que estar te fazendo as perguntas. Então foi bem esclarecedor. Que bom. Mas eu quero ver assim contigo. Nós estamos vivendo por uma pandemia e uma situação que a gente nunca pensou que ia viver, né? Uma coisa bem fora do comum ali, que a gente jamais pensou em passar. E a gente sabe que quem trabalha numa academia, o gestor está ali para fazer o trabalho dele, os personagens para fazer o trabalho dele, mas a parte da academia ali é muito contato também com a pessoa, né? E por causa da academia, teve a época que tiveram que fechar. Fecharam-se as portas, ficou por um tempo ali, depois puderam voltar. Como tu vê o impacto que isso teve para vocês? Toda essa questão da pandemia, de ter que fechar as portas, depois de poder receber de novo a clientela, com todos os devidos cuidados, mas qual o impacto que teve do lado da gestão da academia? Essa pergunta é boa porque, assim, faz 6 anos que nós empreendemos. Então, eu tenho um sócio, né? Então, faz 6 anos que nós empreendemos e 6 anos que o Brasil passa por uma certa dificuldade, uma crise econômica pouco mostrada. Então a gente passa anos assim, numa onda. A gente vai e volta. E a gente está sempre lidando com alguma situação de dificuldade. Entretanto, essa situação foi uma situação muito atípica para todo mundo, mas a que mais causou dificuldade. Ninguém sabia como lidar nisso, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer.
porque nós estamos ainda no meio disso, uma crise política. Isso que é o pior. Por que é onde eu quero chegar nisso por conta disso? Porque quando você abre um negócio, você tem uma perspectiva daquele negócio. Você vai dizer assim, eu vou abrir o negócio, daqui 2 ou 3 meses eu vou ter tantos clientes e eu tenho uma perspectiva. Daqui tanto tempo eu vou ter isso. Quando parou, que a gente não sabia o que ia acontecer na pandemia, a gente parou de trabalhar, a gente foi pego meio de surpresa. Numa quinta-feira disseram, vamos fechar, e vamos fechar. E a gente... Porque geralmente a perspectiva é de crescimento, né? E não de repente cair de uma hora para outra. Isso aí. E além de, por mais que às vezes a empresa está passando uma crise, por exemplo, 2017, 2018, se eu não me engano, a gente teve uma crise financeira meio difícil. Então a gente sabe que isso pode ser 2 ou 3 meses, 5 meses, 4 meses, mas não vai baixar para uns, outros vão ter dinheiro, uma empresa está melhor. Agora todo mundo baixou. E quando a gente foi pego de surpresa, a gente não tem que fechar, a gente tinha um caixa naquele mês, estava faturando. Então naquele mês a gente, não, beleza, vamos segurar. As pessoas se ajudaram. Todo mundo criou um vínculo de se ajudar. Isso foi bom, foi ótimo, a gente manteve o nosso faturamento. Só que nos 2 meses ou 3 meses seguintes, não. Então isso foi um desastre econômico dentro da nossa gestão. Graças a Deus a gente conseguiu contornar, graças a Deus a gente está conseguindo contornar, a gente não saiu do buraco ainda. Mas foi um negócio assim, ó, meu Deus, o que a gente vai fazer? Enxuga aqui, corta ali, negocia com pessoas. E no meio a isso a gente tentando trocar de sala, a gente está em um novo investimento, né? Muito grande, por sinal, para nós que somos pequenos. No meio disso, a gente tem que negociar com o fornecedor, negociar com empresas de serviço, negociar para tudo. Para, segura, vamos ver o que acontece. E sem saber o próximo dia, sem saber o que a gente vai fazer, sem saber se a gente vai voltar a trabalhar ou não. Isso foi o pior. E o pior foi a nossa dúvida em relação ao que fazer até dos nossos governantes. Então, o que aconteceu? Nós estávamos no meio de um caos sem ter uma perspectiva. Então vamos fechar, beleza. Mês que vem a gente abre, né? Só que mês que vem não veio o normal e a gente ficou sem cliente. O primeiro mês, beleza, e veio a segunda parada. A segunda parada foi muito pior, por mais que foi uma semana só que a gente parou aqui em Caxias do Sul, né? Então, por mais que foi uma semana só parado, ninguém mais tinha tanto dinheiro, ninguém mais tinha tanta certeza e estava todo mundo com mais medo que na primeira parada. Então todos os clientes que a gente conseguiu recuperar daquele mês que a gente parou, que se eu não me engano foi em março, abril, que a gente conseguiu recuperar quase todos. A gente estava com em torno de 280 alunos, a gente caiu para se eu não me engano, 280 alunos, se eu não me engano, a gente caiu para 180. E a gente, nesses 180, a gente ia recuperando, a gente buscando alunos. Quando a gente voltou na segunda parada, a gente estava com muito menos disso. A gente não tinha mais alunos pagando, a gente não tinha mais alunos vindo. Então, essa segunda parada a gente tá buscando, a gente está sofrendo até agora. A gente não bateu 200 alunos ainda. Se eu não me engano, a gente está numa média de 200 alunos. E a academia nossa hoje precisa quase disso para sobreviver em questão de clientes. Porque nós temos 3 professores formados, por nosso tamanho da nossa academia é muito, e o nosso trabalho é nisso, a gente foca na qualidade, estagiários de qualidade, trabalho de qualidade. Então a gente vai pagar por uma mão de obra de qualidade. Não importa se é formado ou estagiário, mas geralmente o custo da mão de obra formada é maior. Uhum. O aluguel é maior de uma sala com uma qualidade melhor. Então a gente busca qualidade. E a gente está buscando isso de novo. Então essa parada fez com que a gente teve que se estruturar tudo de novo, cortar investimento, tirar de algum lugar para colocar ali, cortar coisas que a gente, por exemplo, a gente sempre deu presentes, dia dos pais, presentes das mães, dia da mulher, cortar todo tipo desse tipo de lembranças que a gente dá para sobreviver à empresa. Isso foi assim, ó, totalmente atípico, porque a gente nunca precisou fazer isso. A gente sempre conseguiu
Não, faz um jeito aqui, negocia com o fornecedor, faz em 2 vezes. E essa vez não, essa vez a gente saiu, praticamente a gente tem que começar a academia novamente. E com uma outra academia acontecendo. É uma situação bem difícil. É uma situação difícil. Então a gente, nessa pandemia começar de novo, é um início. É um início, a gente está aprendendo de novo. A gente está feliz porque a gente está conseguindo manter. Mas ainda assim a gente está um pouquinho, não tiramos o nariz para fora. A gente estava respirando um pouquinho, mas a gente, para voltar a igual março, fevereiro, março, a gente vai precisar de repente mais um ano aí, um meio ano, para a gente começar, começamos a trabalhar novamente. Sim. Então eu acho que para todo empreendedor, não sei, pelo menos aqui na região de Caxias, a grande maioria teve que se reinventar e aprender novamente como trabalhar numa questão totalmente atípica. Foi diferente. E só para acrescentar, todo mundo está com medo. Então está todo mundo com medo e o nosso cliente é próximo. Não é comprar um produto que eu vou comprar na internet, eu vou lá. Eu preciso ter o cliente dentro da sala de musculação. Eu preciso ter a pessoa fazendo exercício. E a pessoa quer fazer exercício. Só que ela também ficou assustada. Então todo mundo passar por esse medo de voltar, de entender que está passando, que graças a Deus acho que está diminuindo. Isso vai um tempo, né? Então a gente está buscando isso todos os dias. É um novo recomeço, né? É um novo recomeço. Mas vamos passar, se Deus quiser. Vamos passar sim. Mas então, pessoal, é isso. Eu acho que foi muito esclarecedora a nossa entrevista. Para nós também é tudo muito novo. Esse método que estamos usando aqui para fazer o nosso estágio. Consegui a ajuda do professor Douglas. Ele me ajudou aqui muito, muito. Espero que tenham gostado e que essa entrevista ajude muita gente a ver com outros olhos e ter um caminho mais direcionado para quem quer seguir esse caminho também. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade também de falar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Talvez de repente, se ficou alguma questão, às vezes a gente vai passando, vai falando e de repente ficou alguma dúvida, qualquer coisa a gente pode conversar em outro momento, mas agradeço mesmo e se precisar mais alguma coisa, estamos aí. Muito obrigada.